Olá pessoal, eu sou o Jonathan, seja bem-vindo a mais um Greencast e hoje temos uma convidada especial, a professora Yara. Gente, então bom dia. Todo mundo aqui sabe, né, que meu nome é Yara, eu vou acompanhar tudo aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha autobiografia, mais voltada para a parte acadêmica, de como eu consegui ingressar numa universidade pública, tanto na graduação quanto no mestrado, e como que foi esse processo sendo estudante também de escola pública igual a vocês. Então, né, meu nome é Yara, eu tenho 25 anos, eu sou nascida aqui em Mococa mesmo, né? Moro com a minha família, com a minha mãe, minha irmã e minhas duas cachorras, só para vocês terem um pouco de conhecimento. Qual é a minha formação? Qual é a minha formação? Eu sou técnica em informática, eu sou professora de biologia, ciência de biologia e também intérprete de Libras aqui junto com a Duda. E também sou mestre em educação, agora que eu formei em agosto. Bom, quais foram as minhas referências, né, para que eu quisesse me tornar professora? Então eu tive algumas referências. Bom, primeiro a minha vontade de ser professora, que iniciou desde pequena, desde o ensino fundamental 1, onde eu sempre admirei a profissão, então adorava ver os professores, tudo, então sempre gostei bastante. Então, desde o Fundamental 1, quando eu olhava aquilo, eu era um pouquinho mais velha do que a minha irmã, né, que é a famosa tia da escola, e meus primos, então eu sempre brincava de escolinha, que talvez a maioria, principalmente das meninas, já brincou alguma vez na vida. Então eu ia para a escola, estudava, e de tarde, quando eu voltava, eu ia brincar da famosa escolinha, onde eu era professora, e tinha minha irmã e um monte de primos pequenos que eram os meus alunos lá. Então tudo que eu aprendia na escola na época eu me ensinava a eles em caderninho, lousinha e tudo. Então a partir dessa vontade de ser professora desde pequena, eu tive algumas influências de professores, onde alguns começaram a me incentivar para que eu tivesse esse interesse realmente de formar. Uma dessas professoras foi no ensino médio, inclusive era uma professora de biologia também, na qual depois eu me formei na área, onde eu sempre ficava na dúvida se realmente biologia ou educação física era a área que eu queria seguir, já que vocês sabem que durante um bom tempo eu joguei vôlei, então esse lado do esporte também sempre me cativou bastante. Porém, uma das conversas que eu tive com essa professora, ela acabou me incentivando e aí todos os vestibulares depois eu fui prestar para ciências biológicas. Sem contar a parte das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida e vai firmando a certeza daquilo que a gente quer, como hoje vocês têm um projeto de vida. A Duda tem um projeto de vida de ser médica, então com as experiências que ela vai tendo ao longo da vida, isso vai acabar reforçando ou até mesmo mudando de ideia e para seguir outra área depois. Então, qual foi o meu percurso acadêmico? Eu sempre estudei em escola pública, o meu ensino fundamental 2, eu estudei no Maestro, e já lá no Maestro eu já tinha a minha primeira vontade, que era estudar em uma ETEC, e talvez a maioria de vocês também vão ter esse interesse. E aí eu porque queria estudar na Eletrô. E nenhum dos meus colegas de sala queria estudar na Eletrô, todo mundo queria ir para a Industrial. Eu ficava, puxa vida, como que todo mundo vai para a Industrial e eu vou sozinha lá para a Eletrô, sem conhecer ninguém na escola e tal, não é possível que ninguém queira ir, e ninguém quis ir. Todo mundo prestou o vestibular para a Industrial, acabou que ninguém conseguiu passar, e eu prestei a Eletrô, eu estudava de manhã no Maestro, não era integral igual vocês, eu estudava de manhã, e à tarde, quando estava próximo ao vestibulinho, eu pegava os cadernos, que a escola tinha um monte disponibilizado de provas anteriores, e eu ia estudando aquele caderno do vestibulinho. Prestei o vestibulinho, e aí passei no Eletrô. Fiz 3 anos no Eletrô, junto com técnico em informática, por isso que eu sou técnica em informática também. E aí meu ensino médio eu fiz todo na Eletrô.
Quando eu terminei o ensino médio, no terceiro ano, as pessoas que têm interesse em fazer uma faculdade vão começar a prestar vestibulares, principalmente em escolas públicas, né, quem não tem condição de pagar, para tentar fazer um curso superior. E acabou o terceiro ano, eu também fui uma aluna que tentei todos esses vestibulares. Então eu tentei a FUVEST, que é a USP, tentei a Unicamp, a Unesp e o Enem. Vocês conhecem essas universidades pelos nomes? Sim, a maioria. São todas universidades públicas, grandes universidades, tá? E eu tentei todas essas universidades, inclusive o Enem, que tem um leque extremamente grande para todas as universidades federais aí do Brasil. Prestei todos os vestibulares, não estudei, não foquei para isso. Eu estudava o dia todo, das 7 até as 5. Depois das 5 eu saía, descia a pé pro clube, treinava vôlei, das 5 até as 7, voltava para casa, jantava, se tinha alguma atividade, alguma tarefa no dia, fazia, dormia, porque eu chegava morta em casa. Então eu não tinha esse foco de estudar para o vestibular durante aqueles anos. Prestei todos e eu passei ou não passei? Estudando. Não passei. Em nenhum. Não passei nenhum esse ano que eu não estudei. Fiquei super frustrada na época, porque eu era uma aluna estudiosa, igual tem vários aqui de vocês, por mais que vocês conversem bastante, tem vários estudiosos. Eu era uma aluna estudiosa e eu fiquei super frustrada, porque eu não tinha passado, e tinha amigos meus que tinham passado. Eu falei, não é possível, não é possível. E aí, o que eu fiz durante esse tempo? Eu formei em 2015, e aí em 2016, era uma época que depois que você sai do ensino médio, você tem interesse em arrumar um emprego e tal. Eu não consegui emprego, porque estava numa fase bem ruim. E aí eu comecei a estudar sozinha em casa, com um computador, um celularzinho que eu tinha pequeno, e comecei a estudar sozinha. Então, como que eu estudava sozinha para passar no vestibular? Vocês já ouviram falar no Guia do Estudante? Não? Quando vocês estiverem mais assim dentro desse foco do vestibular, é uma plataforma, um canal que vocês vão ter bastante conhecimento. No Guia do Estudante, eu entrava na internet e colocava cronograma de estudos para o Enem. E aí tinha tudo lá. Tudo que eu tinha que estudar na segunda-feira, tudo que eu tinha que estudar na terça, na quarta, na quinta, tudo. Na segunda eu vou ter que estudar português, geografia e atualidades. Na terça isso e aquilo. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, na segunda-feira eu tinha que estudar ciências. Eu ia lá, hoje eu tenho que estudar unidade celular. Então eu pegava no YouTube videoaulas sobre unidade celular. Via as videoaulas no YouTube, pegava esses livros didáticos que vocês sempre ficam aí no fundo, provavelmente mudaram para outra sala, mas eu sempre, quando trocava o ano e ia mudar o livro didático, eu sempre falava, professor, será que tem como eu ficar com o livro didático, já que ano que vem vai ser outro? O professor fala, pode ficar. Então eu tinha de todas as matérias em casa. Tinha um armário de todos os livros didáticos. Então, se o tema é unidade celular, eu via videoaula, pegava o livro, ia lá na parte de unidade celular, estudava e fazia atividade. Isso para todas as matérias, todas as semanas. Até que chegou mais ou menos em abril, eu comecei a ver que aquela forma de estudo já não estava me agregando tanto, porque era muito superficial. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma amiga que tinha uma condição financeira a mais do que eu, e ela pagava o pré-vestibulinho do IP. Todo mundo conhece, né? A escola IP. E ela pagava. Então, o que eu falava? Eu falava, Rafa, faz o seguinte, quando você receber a apostila, porque eles rodavam a apostila de 3 em 3 meses. Então, você tinha 3 meses lá na escola para estudar aquela apostila de ciências, de português, de matemática, porque depois de 3 meses era uma nova apostila e você tinha que estudar dentro dos 3 meses. Então eu falava, Rafa, quando chegar as apostilas, tira foto para mim do índice da apostila, e aí pelo índice a Rafa ia me mandando as fotos e eu ia estudando por ele. Então eu tinha o meu cronograma, igual vocês fizeram em orientação de estudos, eu acho. Então na segunda-feira eu tinha que estudar ciências, português e atualidade. Tá, a minha primeira coisa que eu tenho que estudar é ciências. Então eu ia lá no índice da foto que a Rafa tinha me mandado e olhava o que eles estavam estudando em ciências. Eu pegava aquele tema, ia no YouTube, via videoaula, estudava pelo livro, fazia simulado
E isso eu fui fazendo durante o ano todo, sozinha em casa. Fui chamada de louca várias vezes. Cadê a Yara, que não tá aqui na rua? Eu falei, tá lá em casa, estudando igual uma louca, não sei o quê. Porém, eu sabia que eu não estava louca. Eu sabia que para uma estudante de escola pública, eu precisava estudar a mais do que as outras pessoas que tinham essa condição de pagar um cursinho pré-vestibular para passar em uma universidade pública, já que eu não tinha condições de pagar. Então, eu fiz isso durante o ano todo. Isso já começou a me dar resultados bem no começo. Eu fui prestar um vestibular da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia. Consegui passar da primeira fase para a segunda. Acabei não indo fazer na segunda fase, porque não tinha como eu ir para lá, porque era muito longe. Mas não desanimei, estudei o ano todo. E aí fui prestar todos os vestibulares novamente, que eu não tinha passado na época. Então eu prestei a FUVEST, eu prestei a Unicamp, eu prestei o Enem, eu prestei a Unesp, prestei tudo. E aí nesse ano, um ano inteiro estudando em casa, sozinha, por videoaula, no YouTube e pelos livros, eu consegui ser aprovada em 3 universidades. Eu passei na Universidade Federal de Lavras, que é a qual me formei, a UFLA, passei na Unesp de Bauru e também na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Dentre todos, eu acabei escolhendo a UFLA para fazer a minha graduação, por N questões, principalmente questões de vulnerabilidade. Então, dentre todas, por mais que todas tenham ajuda com bolsa, moradia, a UFLA era a que me disponibilizava mais vagas. Então, eu tinha mais chances de conseguir. Então, fui para a UFLA, morei em uma república, na moradia da universidade lá, que era um apartamento, com algumas outras meninas. Ganhava bolsa pelo PIBID, que é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, quem tinha interesse de ser professor, por meio dessa bolsa, a gente já se inseria dentro da sala de aula ainda na graduação. Então, às vezes, é porque aqui a gente não tem muito contato com o estagiário, mas era quase estagiário. Então, a gente vinha na escola, a gente fazia projetos com as turmas e a gente já tinha esse contato para saber como que ia ser professor depois, mais para frente. Qual foi o valor da bolsa? Isso. Posso falar agora, tinha esquecido. A bolsa que eu ganhava, o valor era de R$300. Então, eu precisava viver com R$300 por mês. Então, assim, por mais que eu não pagava moradia, não pagava água, internet, o gás, enfim, eu tinha que pagar a minha alimentação, os xerox que as universidades pediam, o transporte de fazer. Hoje a nossa prática é numa escola que é do outro lado da cidade. Ou a gente ia a pé ou pagava um ônibus para chegar até lá, para depois voltar a pé, enfim. Então, eu tinha que viver com R$300. E aí, nisso, na universidade, ela tem o RU, que é o restaurante universitário. Para quem é vulnerável, a comida é R$1. Então, eu precisava de R$1 para almoçar e R$1 para jantar. Café não tinha, era a parte. R$1 para jantar? R$1 para almoçar e R$1 para jantar. Então, na universidade que eu estudei, era igual no certo. Você entra, pega o que eu tinha de disponível lá e tinha uma canequinha que era de suco lá, algumas máquinas que você podia beber. Você pagava R$1 só? R$1. E para quem não era vulnerável, era R$2. Talvez hoje em dia, não sei quanto tá, mas deve ter dado uma reajustada, um pouquinho, subido e tal, mas na época era isso. Na época, assim, 2017, tá, gente? Eu sou jovem. Era boa a comida. Tinha batata frita, tinha espetinho de frango, tinha tudo. O pessoal às vezes não conhece, só por ver foto, algum vídeo no YouTube reclama, não comeria essa comida, mas é uma comida como qualquer outra, super boa. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade depois. E aí, então, dentro de 30 meses, eu ia precisar de R$60, né? 30 para almoçar e 30 para jantar. Então, desses R$300 da bolsa, 60 era separado para isso, fora o café da tarde que eu precisava ter, porque ninguém consegue viver só com almoço e janta, estudando das 7 até as 11 da noite, fora as apostilas, enfim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que a bolsa já não conseguia suprir todas as necessidades que eu precisava, né, financeiras,
Mais no final do curso eu comecei a trabalhar como garçonete em festa de criança e de casamento. Então eu estudava de segunda a sexta, e aí no sábado, que era o tempo que eu tinha para estudar tudo que eu aprendi durante a semana, eu ia trabalhar. Então eu trabalhei como garçonete, trabalhei em festa universitária também, servindo em bar, né, as pessoas. E aí foi assim. Bom, como que eu consegui entrar na universidade além do estudo, que é extremamente importante? Por meio das cotas. O que é cota? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem mais ou menos. Dentro da universidade, vamos supor que a gente tem 100 vagas. Dessas 100 vagas, 50 é para ampla concorrência. Então, estudantes de escola particular, vocês, qualquer pessoa que queira ingressar na universidade. E 50% delas são para alunos de escolas públicas, que são vocês. Era pública, federal? Então, dentro dessas 100 vagas, 50 é para ampla concorrência e 50 para estudante de escola pública, que é a gente. Dentro desses 50%, a gente tem algumas parcelas também. Um exemplo. Tá, eu sou estudante de escola pública. Porém, a minha renda familiar é menos que 1,5 salário por pessoa. Então, além de eu concorrer sendo estudante de escola pública, eu também concorro por ser vulnerável. Então, já tem uma parcela ali separada para mim. Além de eu ser vulnerável, eu sou uma pessoa preta, ou indígena, ou quilombola, enfim. Então, eu concorro também a partir de uma parcela. Então, eu consegui entrar pelas cotas na universidade. Eu era estudante de escola pública, a minha renda na época, eu suponho que era menor que 1,5 salário por pessoa, e eu era negra. Ok. Entrou pelas cotas. Porém, gente, as cotas, por mais que é uma ação afirmativa bastante importante, principalmente para a população negra, indígena, quilombola, ela vai me dar 1 ou 2 pontos a mais na minha nota. Então, assim, vamos supor, o Felipe tentou a mesma coisa que eu, porém ele não é negro, e ele está concorrendo só aqui, estudante de escola pública e renda menor que 1,5 salário por pessoa. Eu não estudei nada e tirei 300. O Felipe tirou 700. Será que eu, mesmo sendo negra, com 1, 2 pontos, vou passar? Não. Então, assim, 1, 2 pontos é importante? Porque a gente consegue fazer com que pessoas ingressem dentro da universidade. Porém, se eu não estudar para ter uma nota próxima do Felipe ou melhor que a dele, esse 1, 2 pontos não vai me valer de nada. Então, assim, às vezes as pessoas questionam muito a questão da cota, que é uma coisa que é importante e vocês aprofundam sempre diariamente com a professora Ana Paula, porém, eu preciso estudar. Às vezes eu vou falar, mas entrou por conta da cota. Não. Eu entrei com a parcela da cota, porque é um direito meu de ser negra, porém, eu também entrei porque eu estudei. Porque se eu não tivesse estudado e tivesse uma nota boa, esses 2 pontos para mim, eu não conseguiria passar em nada. E aí eu entrei na universidade, fiz biologia, trouxe algumas imagens que vocês viram na época da minha faculdade, né? Fiz ciências biológicas, sou bióloga e professora. É um peixe. Aí tem uma lâmina ali de pelo. É de pelo, aí tem um esqueleto aqui. Isso aqui é um macaco. É um macaco. E aí tem outras coisas que eu participei, coloquei minha fase também do vôlei, que também sempre foi presente na universidade. Enfim, me formei durante os... Você tinha vôlei na coisa? Tinha. Aqui era da minha atlética. Cada curso tem uma atlética. A minha atlética chamava Selvagem, que era da biologia. Então aí a gente jogava os jogos universitários que tinham lá. Você ganhava? Aqui a gente foi campeão, essa foto é de campeão. Que horário você ficava? Na universidade, ó, os cursos da universidade, dependendo do curso que você escolher, tem uma carga horária. O meu era integrado. Então eu estudava das 7 a mais ou menos 6 horas da tarde. E aí depois das 6 eu ia para essa bolsa que eu trabalhava para ganhar um dinheiro. Ela era das 6 até umas 10h30 da noite. Nós reclamando de cada setas. Pois é. Vocês verem como é que não é fácil o processo.
Não, tem o horário do almoço, tudo. Tem, tipo, meia, 15 minutos de uma troca de aula para outro que você pode tomar um café. Às vezes tem, dependendo do seu horário. Gente, mas aqui vocês ainda não têm maturidade suficiente para fazer o que vocês querem. Na universidade, vocês são adultos. Lá é vocês por vocês. Não é o professor que fica, olha, você tem que sentar e estudar. Não, você está lá porque você quer se formar. Então, assim, é uma maturidade maior, de entender que eu tenho a liberdade de sair para o banheiro, de ir pegar um café sem pedir para o professor? Tenho. Porém, eu sei que se eu estou aqui para estudar, eu vou no banheiro, vou pegar um café, comer alguma coisa e vou voltar para a minha aula. É questão de maturidade. Qualquer horário, a não ser que seja prova ou coisa do tipo. Porém, é a maturidade da pessoa ali. Bom, aí, só para continuar aqui rapidinho, gente. Me formei durante 4 anos, acabei em 2021. E aí a maioria das pessoas me pergunta, né, que eu nunca fui parar sendo interlocutora de Libras. Foi? O quê? Aí a maioria me pergunta como que eu virei interlocutora de Libras se eu me formei como bióloga e professora de ciência e biologia. Na universidade, quando a gente tinha contato com as escolas e com o meu projeto, eu tinha uma amiga que ela tinha contato com pessoas surdas e sabia Libras. E aí eu ficava me questionando, falei, gente, como que eu vou ser professora, pisar dentro de uma sala de aula, saber que um dia eu posso ter um aluno surdo, e eu não vou saber me comunicar com ele, não vou saber adaptar a atividade, nada. Então eu achava um absurdo. E aí eu comecei a participar de um projeto que chamava ASAS, Acessibilidade na Saúde no Atendimento ao Surdo. Então no ASAS eu tenho o Samuel, que é esse careca, né, que vocês estão falando. Ele era o meu coordenador, ele tinha um irmão surdo, ele é intérprete da universidade, professor. Então a gente tinha esse projeto com ele, a gente fazia parcerias com a comunidade surda ao redor da cidade, que era Lavras. Depois eu fiz a disciplina de Libras na faculdade, que é obrigatória. Terminei a disciplina, virei monitora da disciplina. E aí, a partir disso, comecei a fazer outros cursos e aí por isso comecei a me interessar pela área. Bom, aí me formei em 2021 e dentro da universidade, aqui na escola, a gente tem o interesse de fazer a faculdade, que é o que a gente conhece. Então, eu vou terminar o ensino médio, fazer a graduação e é isso. Estou formada, vou começar a trabalhar. Porém, dentro do meio acadêmico, a gente vai conhecendo outras oportunidades. Então, eu tenho a graduação. Porém, quer ver? Esses lados, já. Essa é a mesma blusa que essa. Na cana. Não, calma, eu vou explicar por quê. Eu tenho a graduação na universidade. Me formei. Porém, a gente começa a conhecer outros leques. Então eu me graduei, porém eu posso fazer uma especialização de um ano e meio. Além da especialização, eu também posso fazer um mestrado de 2 anos. Do mestrado eu posso fazer o doutorado, o pós-doutorado. Então você vai tendo uma evolução acadêmica aí ao longo dos anos que não se limita somente na graduação. E aí foi esse meu interesse. Eu terminei a graduação, prestei o mestrado, que era o meu interesse. E aí, o mestrado eu prestei na Unesp. Lembra que eu passei na Unesp, na graduação eu não fui? Aí eu falei, não, pois agora no mestrado eu vou passar e vou fazer lá. Passei, mas também não fui, por N questões, e aí eu fiz o meu mestrado na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Me tornei mestre em educação agora, em agosto. Por isso da camiseta, tá, gente? Eu defendi em agosto o meu mestrado. Em educação, e aí agora eu estou em processo. Isso daí é aqui na escola? Não é aqui na escola. É na minha casa. Eu tive que faltar esse dia para defender a minha dissertação de mestrado, que foi lá na UFSCar, mas foi online a minha defesa. Foi lá na onde? Hã? Foi na UFSCar que eu fiz, na Universidade Federal de São Carlos. Me tornei mestre em educação agora em agosto, e aí o meu objetivo é fazer o doutorado, que como a professora Ana Paula falou, eu estou em processo, né, seletivo para ver se eu consigo passar para fazer o doutorado. Então todo mundo tem um projeto de vida.
aqui. Uns querem ser médico, outros professor, outros, sei lá, vendedor, quer ter uma loja, cada um tem um projeto de vida. O meu projeto de vida é ser professora universitária. Então, para isso, eu sei que eu tenho que ter pelo menos o título de doutor. Então, por isso que eu fiz o mestrado e agora eu estou em processo seletivo para o doutorado, para quem saiba, no futuro, eu me torne uma professora universitária. Também, eu já posso dar aula para vocês, né, se eu pegar de ciência e biologia, mas aí, com interesse maior, eu preciso de uma formação maior. Bom, esse foi um pouquinho, né, da minha história, mais a parte aí acadêmica, de como que eu consegui passar em universidades públicas, federais, sendo estudante de escola pública, tendo uma renda baixa, igual a vocês, mas tendo uma força de vontade enorme. Igual a gente também. A gente é uma vulnerável, né? Um pouco mais vulnerável. Ó, pessoal, alguém tem alguma pergunta durante todo o processo, além dessas? Gente, agora as perguntas. Já fiz uma pergunta. Uma professora de universidade ganha mais que uma professora de escola. Ó, por conta das titulações, gente, acadêmicas, ó, você faz uma graduação de 4 anos. O mestrado é de 2 anos, o doutorado é de 4 anos. Então, assim, a partir do momento que você vai evoluindo a sua formação academicamente, provavelmente o seu salário vai evoluir. Então, o professor de universidade ganha um pouco mais do que o professor de escola pública. Então, você está na fase de doutorado e depois você vai para a pós e coisas. Não. Eu estou tentando o doutorado, ainda não estou nele, estou no processo seletivo. É, eu sou mestre, eu estou aqui. Já sou mestre. Em agosto, ganhei o título de mestre. Ô, gente, se eu tivesse com a mesma camisa, eu também sou vulnerável, então, ué. Mas é porque é agosto isso aqui. Gente, mais perguntas. Porque eles estavam zoando que era a mesma camisa que eu estava desde a época da faculdade, mas não era, era agosto. Gente, mais pergunta. Aproveita que a professora. Perguntas voltadas a isso. Perguntas inteligentes.